Que nem o grupo Fala Mansa já dizia, o dinheiro comprou toda a terra do Pará, a coroa da rainha e uma casa à beira-mar. Mas o que o dinheiro não comprou é o que tenho para lhe dar. O dinheiro não compra o amor. Olá, seja bem-vindo ao Livros e Pão, e hoje estamos aqui para falar de uma das tragédias mais conhecidas de Shakespeare, a famosa Rei Lear. E nesse caso aqui, eu li a peça com tradução do Milor Fernandes, que é uma tradução incrível, para dizer o mínimo. E antes da gente entrar na trama principal, eu acho já bom avisar que a peça gira em torno de dois núcleos familiares. O núcleo do rei, que é composto por Rei Lear e por suas 3 filhas, Regana, Goneril e Cordélia, e o núcleo do tio Gloucester, que é composto por Gloucester, por seu filho legítimo, Edgar, e por seu filho bastardo, Edmundo. E agora, partindo para a peça em si. No primeiro ato, a peça começa com 2 personagens, Gloucester, que é conde, e Kent, que também é conde, discutindo sobre o que acontecerá agora que o Rei Lear vai, basicamente, se aposentar. Enquanto esses 2 personagens estão conversando, aparece o Edmundo, que é o filho bastardo do Gloucester. E logo nesse primeiro momento, Gloucester trata ele com desdém, fazendo aquelas brincadeiras que quem ama de verdade não faz. E ele faz essas brincadeiras principalmente com o fato de que Edmundo é bastardo, e que por isso ele seria menos valioso. E essa cena inicial, logo a primeira página da peça, é muito importante porque ela já estabelece uma relação que vai ser muito cara durante toda a peça. A relação entre amor e poder, ou então, amor e propriedade. E logo em seguida Rei Lear chega e decide que finalmente chegou o momento de fazer a divisão dos seus bens, ou melhor, do seu reino. E para isso ele chama as suas 3 filhas, Goneril, Regana e Cordélia, junta seus companheiros e pretendentes e diz o seguinte: Nosso filho da Cornualha e tu, nosso não menos amado filho da Albânia, é chegado a hora de proclamar os vários dotes de nossas filhas a fim de evitar qualquer divergência no futuro. Os príncipes da França e da Borgonha, fortes rivais no amor de nossa filha mais moça, permaneceram um longo tempo em nossa corte em vigília amorosa. E agora temos que lhe dar uma resposta. Digam-me, minhas filhas, já que pretendo abdicar de toda a autoridade, posses de terras e funções do Estado, qual das 3 poderei afirmar que me tem mais amor para que a minha maior recompensa recaia onde se encontra o mérito natural? Goneril, minha filha mais velha, falará primeiro. E Goneril, sabendo a importância daquele momento, não hesita e logo dá início à disputa pelo amor do rei, proclamando que: Senhor, eu o amo mais do que podem exprimir quaisquer discursos, mais do que a luz dos meus olhos, do que o espaço e a liberdade, acima de tudo que possa ser avaliado, rico ou sublime, não menos do que a vida com sua graça, beleza, honra e saúde, tanto quanto um filho jamais amou um pai ou um pai jamais se viu amado. Um amor que torna a fala inútil e a palavra incapaz. Eu o amo além de todos os valores disso tudo. O que diz nossa segunda filha, esposa de Cornualha, nossa amada Regana? Eu sou feita do mesmo metal de minha irmã e julgo ter valor igual ao dela. Do fundo do coração, acho que exprimiu também o meu amor, ao exprimir o dela. Fica distante, porém quando eu me declaro inimiga de quaisquer desses prazeres que os sentidos têm como supremos, só me sinto feliz em idolatrar vossa amada Alteza. Enquanto as 2 estavam falando, a Cordélia, a irmã mais nova, estava ali do lado praticamente roendo as unhas, sem saber o que ela poderia dizer que chegaria ao alcance, ou então seria melhor do que aquilo que as irmãs acabaram de dizer para o rei. É aquele clássico da irmã mais nova estar sempre se comparando ao que veio antes dela. E Rei Lear, por sua vez, está totalmente desatento à ansiedade da Cordélia e só quer ficar ouvindo mais e mais. Ele quer, essencialmente, mais bajulação e espera que Cordélia, que é a sua filha favorita, seja a cereja do bolo. Agora, nossa alegria. Embora a última e mais moça, por cujo amor juvenil os vinhedos da França e os prados da Borgonha disputam apaixonados. Que poderás tu dizer que mereça 1/3 mais opulento que o delas 2? Meu bom senhor, tu me geraste, me educaste, amaste. Retribuo cumprindo o meu dever de obedecer-te, honrar-te, amar-te, acima de todas as coisas. Mas para que minhas irmãs têm os maridos e afirmam que amam unicamente a ti?
Creio que, ao me casar, o homem cuja mão receber minha honra deverá levar também metade do meu amor, dos meus deveres e cuidados. Jamais me casarei como minhas irmãs, para continuar a amar meu pai unicamente. E o rei fica possesso com essa resposta, porque a Cordélia basicamente disse que o ama tanto quanto uma filha deveria amar o pai, enquanto as irmãs disseram praticamente que elas o amam mais do que eu amo pão, o que, né, é impossível. Mas o rei não quer nem saber. Cordélia feriu o ego e as expectativas dele, e por isso será punida. Pois, se é assim, assim seja. Tua verdade será teu dote. Pelo sagrado resplendor do sol, pelos mistérios de Hécate, a deusa do céu e do inferno, pelo negror da noite, por todos os giros das esferas celestes, por cujos eflúvios passamos a existir ou deixamos de ser, renego aqui todas as minhas obrigações de pai, parentesco e afinidade de sangue, e de hoje em diante e para todo o sempre te considero estranha a meu coração e a mim mesmo. Não és minha filha. Ou seja, Rei Lear acabou de deserdar Cordélia. E o Conde de Kent, que é o seu seguidor mais fiel, tenta avisar a ele que isso é um erro, que Cordélia, na verdade, o ama muito. Mas o rei não quer nem saber e bane ele do reino também. E agora que a Cordélia foi deserdada e banida, os pretendentes dela começam a cair um por um. Pois ela não possui mais propriedade e logo ela não pode mais ser um match perfeito. Isso é, exceto pelo rei da França, que enxerga a honestidade nas palavras dela e que decide que ela possui sim valor, mesmo sem o dote. Então, eles dois decidem se casar. E como já não há mais nada para ela ali, no reino em que ela acabou de ser banida e não tem nem mais o amor do próprio pai, ela e o maridão vão para a França. Porém, antes dela partir, ela manda a real para as suas irmãs. Joias de nosso pai, é com os olhos úmidos que Cordélia as abandona. Eu sei bem o que vocês são, mas, como irmã, me repugna chamar seus defeitos pelo próprio nome. Tratem bem nosso pai. Abriguem-no nesses corações cheios de amor. Contudo, se eu ainda pudesse lhe falar, seria para lhe indicar melhor lugar. Assim, o meu adeus a ambas. O tempo é de revelar o que se esconde nas dobras da perfídia. Aos que disfarçam a sua peçonha, ele, no fim, sempre expõe a vergonha. Prosperidade às duas. E após a partida de Cordélia, nossa perspectiva como leitor muda um pouco e voltamos a nossa atenção para Edmundo, o filho bastardo de Gloucester. Em falas muitíssimo bem escritas, Edmundo reflete sobre a vida, sobre o que acabou de acontecer, sobre sua própria família, sobre o que ele representa dentro dela, sobre o que ele é e também sobre quem ele quer se tornar. Eis a sublime estupidez do mundo, quando nossa fortuna está abalada, muitas vezes pelos excessos de nossos próprios atos. Culpamos o sol, a lua e as estrelas pelos nossos desastres, como se fôssemos canalhas por necessidade, idiotas por influência celeste. Eu seria o que sou, mesmo que a estrela mais virginal do firmamento tivesse iluminado a minha bastardia. Um pai incrédulo e um irmão nobre, cuja natureza está tão distante da maldade que nem acredita que ela exista. Nessa honestidade idiota, é fácil cavalgar a minha intriga. Já planejei tudo. As terras que não tive no berço, ganharei com a esperteza. Justo pra mim, é tudo que vem na minha defesa. Descobrimos então que Edmundo bolou um plano para subir na vida e ganhar o respeito da nobreza, coisa que ele nunca teve. Aproveitando-se da ingenuidade do pai, Gloucester, ele irá fazer com que o pai acredite que Edgar, seu filho legítimo, está tramando contra ele e planeja traí-lo. E assim, ele vai conquistar a confiança do Gloucester, que irá, enfim, amá-lo e, por consequência, irá dar-lhe coisas. Além disso, ele arruinará o Edgar, que é o seu meio-irmão. Então Edmundo avisa ao pai sobre a suposta traição do irmão. E o pai fica pistola, querendo que os guardas o encontrem para explicar logo essa situação, o que tá acontecendo e tudo mais. Só que o Edmundo, como ele é muito esperto, assim que ele cruza com o Edgar, ele diz pra ele que o rei tá muito zangado com ele por algum motivo desconhecido. Talvez um acesso de fúria aleatório e que seria melhor o Edgar ficar escondido por um tempo, até a poeira baixar. Não só se esconder, aliás, se esconder armado. Enquanto isso, a fim de finalmente desfrutar de sua aposentadoria, fica combinado que o Rei Lear passará um tempo na casa de suas filhas, com exceção da casa de Cordélia, claro. Só que o rei não quer ir pra lá sozinho e decide que irá levar consigo nada mais, nada menos do que 100 cavaleiros.
que essencialmente ficarão de penetras na casa de suas filhas. E a primeira hospedagem é na casa de Gonerill, a filha mais velha, que rapidamente se revolta com a estadia do pai, que de fato estava agindo muito grosseiramente, além do fato de ter levado penetras. Ela diz que se a ele não lhe agrada, que vá para a casa de minha irmã. Ela pensa exatamente como eu, não queremos mais ser tuteladas. É um velho inútil que pretende ainda exercer os poderes que já não lhe pertencem. Por minha vida, os velhos caducos voltam à infância. Merecem repreensões e não carinho quando se vê que erram no caminho. E todo rejeitado em seu coração, o rei Lear acaba aceitando a ajuda de um nobre cavaleiro que quis lhe servir. E mal sabia ele que era Kent, o seu mais fiel seguidor, disfarçado. E ainda que machucado, o rei estava ali no bem bom, acreditando que tudo ia ficar bem. Então ele estava ali tranquilo, batendo altos papos com seu bobo da corte, que curiosamente age como a sua voz da razão dentro da peça. Repare bem, o maior desenvolvimento do personagem do rei Lear vem através de um personagem que, tipicamente, ele não deveria levar a sério. O bobo. Sabe aquilo de craque de jogo? Então, o personagem do bobo é exatamente isso, pois ele saca rapidamente tudo que tá acontecendo e, de quebra, ainda traz umas piadinhas. Presta atenção, titio. Mostra menos os teus bens. No que sabes, não te expandas. Empresta menos que tens. Cavalga mais do que andas. Ouve na justa medida. Só arrisca o que não importa. Larga as amantes e as bebidas, tranca bem a sua porta, e terás em cada vintena mais que o dobro da dezena. Eu gostaria de entender que espécie de parentesco existe entre ti e tuas filhas. Elas ameaçam me espancar porque digo a verdade. E tu? Mandas me açoitar porque minto. E algumas vezes apanho por não falar nada. Eu queria ser qualquer outra coisa, menos bobo. Menos também ser como tu, tiozinho. Repartiste teu juízo à esquerda e à direita. E acabaste ficando sem nada no centro. Além disso, o bobo ainda diz pro rei que ele não deveria ter ficado velho antes de ter ficado sábio. E o rei, com receio, pede que o bobo não o deixe enlouquecer. E é assim que termina Rei Lear. Fiquem atentos para o lançamento de Rei Lear 2, em breve nos cinemas ao seu redor dentro do século XVII. Tá, agora falando sério, é assim que termina o primeiro ato da peça. No segundo ato, o plano de Edmundo vai pra frente e ele encena uma briga com Edgar, dando a entender que Edgar estava na verdade tentando matá-lo. Gloucester presencia essa briga e escolhe então ficar do lado de Edmundo, decidindo tirar a cabeça de Edgar, que foge para poder salvar a própria vida. O Edgar adentra a mata e começa a se disfarçar como um homem louco. E agora presta bem atenção, porque é aqui que as coisas começam a ficar um pouquinho confusas. A Gonerill disse pro rei Lear, o seu papai, que ele só poderia ficar na casa dela se ele reduzisse o número de cavaleiros para 50. E o rei, por sua vez, ficou revoltado e falou: tá bom, então eu vou pra casa da Regana, porque ela sim me ama e ela vai aceitar meus cavaleiros. E mandou um mensageiro na frente pra avisá-la da sua chegada. Só que Gonerill também tinha mandado uma carta pra irmã antecipadamente, avisando que o pai estava pirando e que ela não deveria ceder. Então a Regana recebe a carta da irmã e decide ir pro castelo do Gloucester, a fim de que, quando o pai chegue na casa dela, ela não esteja lá para abrir as portas. Basicamente, a Regana age que nem uma babaca. E no castelo de Gloucester, os mensageiros estão ansiosos para finalmente falar com a Regana e entregar-lhe as cartas. Só que aí os mensageiros, tanto do rei como de Gonerill, começam a brigar feio. E acaba que a Regana escolhe por proteger o mensageiro da irmã, castigando o mensageiro do rei, que aliás era o Kent. Olha ele ali de novo. Então a Regana meio que indiretamente trai o próprio pai. E depois de encontrar as portas do castelo de Regana e do Duque da Cornualha, seu marido, fechadas para si, o rei Lear e seu séquito, enfim, buscam refúgio no castelo de Gloucester, que é onde está concentrada a patota toda. E chegando lá, eles encontram Kent, o mensageiro e fiel cavaleiro, preso a um tronco, como seu castigo. E o rei fica, com razão, revoltado ao ver a cena, exigindo falar com Regana. Bate-boca vai e vem, e fica claro que a Regana tomou sim o lado da irmã, e que agora ambas as irmãs estão unidas contra o rei Lear. Acuado, o rei se dirige a Regana e chega a pedir: Filha,
Eu te peço, não me faças enlouquecer. Ainda és minha carne, meu sangue. Minha filha, ou melhor, uma doença na carne que sou forçado a reconhecer que és minha. És um tumor, uma ferida inchada, um furúnculo apostemado em meu sangue apodrecido. Mas eu não quero te acusar. Que a vergonha caia sobre ti no momento devido. Eu não a chamo. Eu não apelarei para quem tem nas mãos os raios para que te fulmine. Nem te denunciarei a Júpiter, o juiz supremo. Emenda-te quando puderes. Melhorar quando entenderes. Eu posso ser paciente, filha. Posso ficar com Regana e meus 100 cavalos. A Regana escuta e fala, se você quiser pode voltar a morar com a minha irmã, desde que você cumpra as condições dela. Mas o rei ainda tá magoado, né, com a Gonerill. Então ele fala que a Gonerill é isso, é aquilo, e volta a pedir abrigo pra Regana, que, por sua vez, diz que não estava pronta para a sua chegada e afirma que, se ele quiser ficar lá, ele vai ter que reduzir o número de cavaleiros para 25. E o rei, então, muda rapidamente de ideia sobre Gonerill e fala que vai voltar pra lá, né? Porque, afinal, ela tinha oferecido 50, enquanto a Regana estava oferecendo 25. Mas a Gonerill, que também chegou no castelo, fala pra ele que ela mudou de ideia e que, se ele quiser voltar pra lá, ele vai ter que ir sozinho, sem nenhum cavaleiro. E com o coração partido, o rei jura que vai se vingar das duas, bem no momento em que uma dramática tempestade começa. E o rei Lear não dá a mínima pra essa tempestade e sai pra fora pra esbravejar. Afinal, quem nunca esperneou com raios e trovões caindo ao redor, não é mesmo? E, após essa ação, a Regana toma uma decisão que dá fim ao segundo ato da peça. Ó Senhor, para os homens teimosos, as desgraças que eles próprios buscaram devem servir de lição. Tranque suas portas. Ele tem uma escolta de gente desesperada. A prudência aconselha a temer os excessos a que esses homens o podem instigar, acostumados como estão a seduzir seus ouvidos. E detalhe importante, lembra que nem era o castelo da Regana, era o castelo do Gloucester. Ou seja, proibiram o Gloucester de ajudar o rei e, mais uma vez, a decisão da juventude passou por cima da decisão da velhice. E após esse choque de realidade, né, que ele estava sendo passado para trás, o Gloucester conversa com Edmundo e lhe confidencia que ele quer sim ajudar o rei Lear. Não quer deixar que as irmãs o dominem completamente. Ele diz que é o seu dever movimentar o seu exército e ajudar o Lear secretamente. E é nessa conversa que o Edmundo enxerga, finalmente, a oportunidade de trair o pai e conseguir para si tudo que ele sempre quis. Enquanto isso, o Edgar, ainda disfarçado como louco, conhece o rei Lear na floresta, no meio da chuva, e passa a acompanhá-lo, pois o rei Lear passa a considerar ele como um grande filósofo. E logo mais chega o Gloucester, que veio ali secretamente com a intenção de ajudar, e fala para que o rei fuja para Dover, onde ele ficará seguro. Só que nesse momento o Gloucester não reconhece o Edgar, né, que é o seu filho legítimo, mas que está disfarçado. E seu filho bastardo, Edmundo, anuncia para Regana e para o Duque da Cornualha que o Gloucester estava traindo eles em favor do rei. Não só isso, ele afirma que Gloucester estava conspirando com o rei da França. E o rei da França, se você bem tá lembrado, está casado com Cordélia, que não ficou nada satisfeita ao descobrir como o pai estava sendo tratado pelas suas irmãs. E em choque com essa notícia da suposta traição do Gloucester, a Regana e o Duque da Cornualha mandam arrancar os olhos do Gloucester para passar uma mensagem bem clara de quem está no poder. E esse ato de crueldade, de arrancar os olhos do tio Glauce, e que aliás é um ato que é sim concretizado, causa uma verdadeira revolução do proletariado dentro de Shakespeare. Pois primeiro, um servidor se revolta, reagindo contra o Duque da Cornualha e matando-o por sua crueldade. Isso faz com que todos os servidores ao seu redor se revoltem também e decidam por ajudar o Gloucester, ajudar ele a se curar, ao invés de continuar praticando crueldades contra ele. E, mais importante, decidem isso ao invés de continuar a servir a crueldade das irmãs. E é assim que termina o terceiro ato. E um detalhe importante também é que o bobo nunca mais aparece depois desse ato, o que pode significar que o rei finalmente perdeu a sua razão, ou então que Shakespeare esqueceu do bobo. A interpretação fica a seu critério. No quarto ato, após sofrer esse ato de crueldade, o Gloucester tenta se matar. E ele é salvo por Edgar, ainda disfarçado, numa passagem muito bela. Enquanto isso, a Gonerill tá fervendo de ódio pelo marido banana dela, que é o Duque da Albânia. E ela tá começando a olhar ali pro lado do Edgar, que aliás agora já tá um homem muito mais nobre do que quando ele começou a história.
pois por delatar essas traições ele foi ganhando bens e mais bens e subiu na vida. Aliás, não só na vida, como na hierarquia social da nobreza. Só que, após a Goneril descobrir que o marido da Regana morreu, a Goneril começa a ficar enciumada com a possibilidade da Regana querer o Edmundo pra si, agora que ela está viúva. E que, verdade seja dita, é uma possibilidade bem real, porque o Edmundo tá sim jogando verde pras duas. Só que a parada é que o Duque da Albânia, em toda a sua bananice, enxerga claramente o que estava acontecendo e descobre todas as tramóias do Edmundo. Por sua vez, a Cordélia tá de volta em terras britânicas e ela tá desesperada para encontrar o rei Lear, tá até andando com um médico para ajudar a curá-lo de sua loucura. E quando ela finalmente descobre onde o pai está escondido, ela toma notícia também de que as forças britânicas estão marchando em sua direção. Estamos preparados para enfrentá-las. Querido pai, é por teu interesse que o luto. Por isso, o grande rei da França se apiedou de meu pranto, de minhas lágrimas insistentes. Não é a ambição incontida que impele as nossas armas, mas o amor, o terno amor e o direito do meu pai envelhecido. Em breve possa eu ouvi-lo e vê-lo. E acaba que a Cordélia finalmente consegue encontrar o rei e deixa ele repousando por um tempo, porque ele realmente estava em condições péssimas, tanto física quanto emocionalmente. Então o rei Lear repousa um pouquinho antes de finalmente ter um reencontro emocionante com a Cordélia. Fim do 4º ato. E o 5º ato, meus amigos, é tiro, porrada e bomba. Pois começa a guerra. Mas antes de entrarmos nessa parte, temos um insight do que estava rolando na mente do Edmundo. Jurei amor a ambas as irmãs. Cada uma suspeita da outra, como os que já foram mordidos suspeitam das serpentes. Com qual das duas eu fico? Ambas. Uma ou nenhuma das duas. Não poderei gozar nenhuma, ambas estando vivas. Ficar com a viúva significa exacerbar Goneril, deixá-la louca de ódio, e dificilmente tirarei algum partido disso enquanto o marido for vivo. Por enquanto, me aproveitarei do apoio dele na batalha. Mas está terminada. Goneril, que deseja ver-se livre dele, terá de arranjar um meio rápido de eliminá-lo. Quanto à magnanimidade com que pretendem tratar Lear e Cordélia, vencida a batalha, e eles em nosso poder, nunca hão de ver seu perdão. Não tenho que dialogar, mas defender minha posição. Espadas e lanças são jogadas e Lear e Cordélia se tornam prisioneiros de Edmundo. E é nesse momento, com os dois ferrados, sem absolutamente nenhuma propriedade ou segurança, que eles encontram a paz. E que eles percebem, na verdade, o quanto eles se amam. Então, o rei Lear e a Cordélia finalmente têm um momento de perdão, reencontro e amor. Só que, do outro lado da parede, o caos continua a reinar, pois Edmundo quer ser recompensado pela captura, para subir um pouquinho mais no degrau da vida. Só que, o Duque da Albânia já sacou qual é a dele. E o Duque da Albânia vira pra ele e tem a ousadia de dizer que ele o vê apenas como um subordinado, e não como um irmão. E aí a Regana, que nessa cena já repetiu algumas vezes que tá passando mal, fala pra ele que se ele quiser ser visto como um irmão, a mão dela tá ali, sabe? Por acaso, assim, agora que ela tá viúva, tá disponível. Só que a Goneril, que tá enciumadíssima, diz que ele merece conquistar o título por mérito próprio, claro. Só que aí o Duque da Albânia, que recebeu uma carta secreta escrita pelo Edgar, que tá contando toda a verdade sobre o Edmundo, fala que vai prender os dois, Goneril e Edmundo, por alta traição. E que se a Regana quiser se casar, que ela se case com ele, o Duque da Albânia. Só que o Edmundo, acabou de conquistar o mundo, e o Edmundo não ia perder tudo assim. Então ele urge para que quem escreveu essa carta mentirosa se apresente e caia na porrada com ele. E adivinha quem entra? Isso mesmo, o Edgar. Só que ainda disfarçado de Tom, o louco. E a briga rola e no final o Edgar ganha, com o Edmundo caindo e com o Edgar revelando quem ele realmente é. Só que antes de alguém poder fazer qualquer coisa, chega uma notícia quente. As irmãs haviam morrido. Regana havia morrido envenenada e Goneril havia sido morta apunhalada após ter sido pega nas próprias mentiras e após ter envenenado a própria irmã. E num momento final de arrependimento, após rever o irmão inocente e descobrir o mal que ele causou às mulheres, o Edmundo confessa tudo, inclusive que ele tinha acabado de sentenciar a Cordélia e o rei Lear à morte. Só que, quando o Duque da Albânia, o Edgar e o Kent chegam à prisão para resgatar os dois, já é tarde demais. Cordélia está morta, com o rei Lear ainda tentando encontrar uma respiração final na filha que tanto amava, que ele tanto amava de volta. Na mesma cena, o rei Lear, que como eu já disse já estava fraco, morre de tristeza. E agora que o rei Lear faleceu e que o reino está sem um rei, fica decidido pelo Duque da Albânia que Edgar e Kent, por terem provado a sua lealdade, governarão juntos. E que nem o Kent, que está em todo lugar ao mesmo tempo, coloca: se existem dois homens de quem a fortuna pode se vangloriar de ter odiado e amado ao ponto extremo, um deles é esse aí, apontando para o rei Lear. E a peça termina com uma fala impactante do Edgar, que eu lerei aqui. Ao peso destes tempos temos que obedecer.
Dizer o que devemos, não o que é bom dizer. O mais velho sofreu mais. Nós, jovens, garanto, jamais veremos tanto, nem viveremos tanto. E essa foi a peça Rei Lear. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Um agradecimento especial também para cada pessoa que participou do vídeo. Jefferson, Emília, Carol, Daphne, Tércio e principalmente um agradecimento especial para o Pablo Zorzi, que é o autor de Homem de Palha, que tem resenha aqui no canal e que eu fiquei muito feliz com a participação dele, além da de todo mundo, claro. Vou deixar os arrobas de todo mundo aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa aqui o seu joinha, comenta qual você quer que seja a próxima peça do Shakespeare aqui no Rei Lear e nos vemos no próximo vídeo.